Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Jesus, vamos pedir para que o Senhor fale conosco nesta manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, obrigado, Jesus, por estarmos aqui reunidos em Tua presença, no nome santo de Jesus. Já podemos sentir e perceber as coisas que o Senhor tem realizado nesse lugar. Desde o momento em que adentramos aqui, desde o momento em que a primeira oração e o primeiro cântico foi feito, o Senhor já começou a agir em nossos corações. Pai, e que o Senhor venha agora falar conosco pela pregação da mensagem do Senhor, a Tua mensagem, a Tua palavra que é poderosa, e que ela venha, Senhor, nos transformar, nos moldar o nosso caráter, trazendo-nos, Pai, toda consolação, toda confrontação, toda edificação, tudo aquilo que o Senhor quer operar em nós, pela palavra do Senhor, e também operar salvação na vida daqueles que ainda não Te conhecem. Que esta manhã seja uma manhã de salvação, Senhor, de encontro contigo, que é o maior milagre que nós podemos experimentar, que é o perdão dos nossos pecados. Senhor querido, muito obrigado, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem, meus amados, nós participamos há poucos momentos atrás da ceia do Senhor, e como eu disse, a ceia do Senhor, ela é um emblema do sacrifício de Cristo na cruz. Ela transmite a mensagem da cruz de uma forma ilustrativa, de uma forma simbólica. A mensagem da cruz está no ato da ceia do Senhor, e é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Como o sacrifício de Cristo restaurou o nosso acima, o nosso relacionamento com Ele, e como este sacrifício restaurou o nosso adiante, o nosso relacionamento com as pessoas e com a nossa vida no mundo em que nós vivemos. A cruz é o evento central da história humana. O que para o mundo parecia, quando Jesus estava na cruz, uma terrível derrota, uma derrota vergonhosa, para Deus foi a maior vitória de todos os tempos. Uma das provas disso é que o diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. Quando Jesus nasceu, o diabo tentou matar Jesus através de Herodes. O diabo tentou matar Jesus antes que ele fosse para a cruz. Por isso que é descabível aquela música da Lagoinha que diz que quando Jesus foi crucificado, o diabo fez festa no céu. Fez festa no inferno, quer dizer. No céu ele não tem passagem, né? O diabo não pode ter feito festa quando Jesus morreu. O diabo devia estar escondido em algum buraco do inferno, porque ele sabia que na crucificação estaria a vitória do povo de Deus, e a vitória de Deus sobre ele, e a sua derrota definitiva. O sacrifício de Jesus não foi apenas um exemplo de martírio por uma causa, como os mártires morrem. Jesus não morreu como mártir, Ele não morreu por causa de uma causa. Jesus morreu por amor a nós, Ele morreu em nosso lugar. Não foi uma morte de mártir, foi uma morte substitutiva. Ele morreu em nosso lugar. A morte de Jesus na cruz foi uma transação espiritual que mudou a nossa realidade para sempre, eternamente, a realidade daqueles que creem nele como Salvador. Então hoje nós veremos como que o sacrifício de Jesus restaurou o nosso acima, o nosso relacionamento com Ele. Então nesta manhã falarei como esse sacrifício do Senhor possibilitou a nossa reconciliação com o alto, com aquele que está sentado no trono, com o nosso Criador. À noite eu continuarei essa mensagem. À noite eu falarei sobre como esse sacrifício do Senhor restaurou e possibilitou a nossa restauração no mundo em que vivemos e sobretudo nos nossos relacionamentos. Então, para entendermos o que a cruz nos possibilita, nós primeiro precisamos olhar para cima, precisamos olhar para o alto, porque o pecado havia criado um abismo entre nós e o nosso Criador. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 5,
por diversas vezes, de que o pecado que nos separou de Deus entrou por um homem, por Adão. Quando Adão pecou, todos nós pecamos com ele, porque Adão era o legítimo representante de toda a raça humana. Então a Bíblia nos ensina, ela explica que quando Adão pecou, nós pecamos com ele, e é por isso que quando a gente vem a esse mundo, a gente chega nesse mundo separados do nosso Criador, espiritualmente mortos, necessitados da graça salvadora de Deus e do perdão dos nossos pecados. O pecado criou um abismo intransponível entre nós e o Criador. Um abismo, uma barreira que nenhum esforço humano, nenhuma religião, nenhuma obra de justiça própria, nenhuma boa obra, nenhuma ação que possa ser elogiada pelos homens, nenhuma dessas coisas poderia nos religar a Deus, restituir, restaurar o nosso relacionamento com Ele. Estávamos espiritualmente mortos e isolados da nossa fonte da vida. Então, nessa primeira parte, vamos ver como o sacrifício de Jesus atuou como uma ponte definitiva, única, a nova aliança que nos religou a Deus. Então, o que falaremos nessa manhã não é apenas um conceito teológico vazio, distante, frio, mas da consolação de saber que fomos aceitos pelo Pai, de que fomos perdoados pelo Pai, e que Ele nos transformou, e que nessa transformação Ele nos deu uma nova identidade espiritual. Então, em primeiro lugar, o sacrifício de Jesus, Ele nos possibilita acesso ilimitado ao Pai. E isso é algo grandioso, que nós nunca deveríamos nos acostumar com essa bênção. Nós nunca deveríamos nos acostumar com esta bênção espiritual, essa coisa grandiosa, que é a gente ter acesso livre a Deus, acesso livre ao Pai, acesso livre ao trono da graça. Nós nunca deveríamos nos acostumar com esta bênção, que não há palavras para descrevê-la, não há adjetivos possíveis na língua portuguesa ou em qualquer língua que consiga definir o que é esta bênção grandiosa e gloriosa, de termos o nosso acesso a Deus livre o tempo todo. O acesso a Deus, gente, não é como o sinal do Wi-Fi. Às vezes o sinal do Wi-Fi não funciona, e alguns de nós ficamos angustiados e ansiosos, porque não conseguimos acessar a internet, não conseguimos nos comunicar. Mas com Deus não é assim. O Wi-Fi de Deus nunca está interrompido, o Wi-Fi de Deus nunca cai, o Wi-Fi de Deus está o tempo todo funcionando para os que creem nele. Antes da cruz, os seres humanos necessitavam de sacerdotes humanos para se achegar a Deus. É por isso que quando Jesus entregou o seu Espírito na cruz, o véu do templo em Jerusalém se rasgou de alto a baixo. O que era aquele véu? Então havia o templo. Vou tentar explicar de uma forma bem simples. Tinha lá o templo era o local onde os sacrifícios na antiga aliança eram realizados. Na entrada do templo ou do tabernáculo você tinha a bacia, onde os sacerdotes faziam suas purificações, o altar, onde os animais eram sacrificados, eram queimados, outros utensílios, e havia uma estrutura retangular, coberta por cortinas, isso lá no tabernáculo. E depois, quando Salomão construiu o templo em Jerusalém, ele obedeceu esse layout, mas aí não com aqueles materiais, né? De madeira, pano, não, aí a coisa foi mármore, foi pedra, foi uma coisa mais chique, né? O templo de Salomão, né? Até o templo de Herodes, no templo de Jesus. Então obedecia esse layout. Então havia aquele compartimento retangular, onde a primeira parte era o santo lugar, onde estava o incensário, os pães o candelabro, os pães da proposição e o incensário aqui na frente. Então cada um desses itens tinha lá o seu significado espiritual.
O segundo compartimento é onde estava a Arca da Aliança, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Esse lugar era chamado de Santíssimo Lugar. E o Santo Lugar e o Santíssimo Lugar eram separados por uma cortina, ou o véu. E somente o sumo sacerdote podia atravessar aquele véu. E sobre a tampa da Arca da Aliança, que era o propiciatório, o sumo sacerdote aspergia o sangue do cordeiro morto em favor de todo Israel, uma vez por ano. Ninguém podia fazer isso. Ninguém poderia entrar naquele lugar se não fosse o sumo sacerdote. E os sacerdotes no Antigo Testamento cumpriam essa função, porque sacerdócio significa exatamente isso: fazer a mediação, intercessão, se colocar entre duas personalidades. O sacerdote era aquele homem que, por ofício espiritual, ele estava entre Deus no céu e os homens na terra. Em Israel, na época da antiga aliança, os israelitas eles não poderiam ser abençoados por Deus em determinadas bênçãos se o sacerdote não fizesse a mediação. Então, quando o israelita levava lá o seu cordeiro, o seu holocausto como oferta pelo pecado, o animal morria no lugar do ofertante, porque quem tinha que morrer era o ofertante. O que diz a Bíblia? Toda alma que pecar, essa morrerá. Então Deus providenciou um meio de que a pessoa não morresse, ou seja, o animal morria no lugar dela. E aí ele apresentava aquele animal para o sacerdote, que queimava aquele animal no lugar do ofertante em oferta a Deus. Mas o sacerdote ele tinha que estar ali. O sacerdote fazia essa mediação. E aí Jesus veio. Quando Jesus veio, o que aconteceu? A Bíblia diz, o Novo Testamento diz, que Jesus ele absorveu este ministério sacerdotal. Jesus ele foi ao mesmo tempo a oferta, o cordeiro, e ao mesmo tempo foi o sacerdote. E é por isso que a Bíblia diz aos Hebreus que nós temos um sumo sacerdote diante do Pai que está intercedendo por nós. É por isso que João ele diz que nós temos um advogado junto ao Pai, ele está defendendo as nossas causas. E é por isso que Paulo escreveu a Timóteo dizendo que há somente um mediador entre Deus e os homens, um mediador, e esse único mediador é Jesus. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que você não precisa de intermediários humanos para se achegar a Deus. Você não precisa de sacerdotes humanos para se achegar a Deus, porque o seu acesso a Deus está livre pelo sangue de Jesus. O véu do templo foi rasgado quando Jesus entregou o seu Espírito ao Pai, e Ele disse: está consumado, e entregou o seu Espírito ao Pai. Naquele momento o véu do templo em Jerusalém, que era uma cortina espessa, impossível de homens juntos, 10 homens rasgarem aquilo foi um milagre e uma mensagem de Deus ao mundo, dizendo: o acesso a mim está livre, vocês não precisam mais de sacerdotes humanos para se achegarem a mim. O acesso a Deus está livre, irmãos. Você pode se achegar na presença de Deus pelo sangue de Jesus a qualquer hora do dia, em qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer lugar você tem acesso à presença de Deus, porque agora eu e você somos sacerdotes reais, no sentido de que nós temos acesso a Deus. O apóstolo Pedro diz que a igreja é um sacerdócio real. E o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso que não existem mais, em termos de ofício, não existe mais o ofício sacerdotal. Ele não é mais necessário, porque Jesus assumiu esse sacerdócio. É errado você encarar o pastor como um sacerdote de ofício. É errado, porque você não vai encontrar isso em nenhum lugar do Novo Testamento. As pessoas fazem uma tremenda confusão, porque há algumas similaridades entre o sacerdote do Antigo Testamento e o pastor cristão, o ministro cristão. Há semelhanças, há similaridades. Por exemplo, sacerdotes, levitas,
e pastores cristãos são líderes espirituais do povo de Deus. Cabia ao sacerdote da antiga aliança, como cabe ao ministro cristão, o ensino e a propagação da palavra de Deus. Tanto o sacerdote do Antigo Testamento quanto o pastor cristão são autoridades espirituais do povo de Deus. E essa similaridade para aí, porque a essência do ministério sacerdotal do Antigo Testamento era justamente isso, sacerdotal, fazer a mediação. No catolicismo romano, os católicos, eles entendem, na teologia católica romana, eu falo isso com todo respeito, na teologia católica romana, os padres absorveram, ou eles estão dando continuidade ao sacerdócio levítico. É por isso que o católico, ele não pode ser abençoado por Deus, se o padre, que é um sacerdote, não abençoar o povo de Deus. Então qual que é o resultado disso? Primeiro, isso é um erro bíblico, porque a Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Segundo, você torna o povo de Deus dependente de seres humanos. Dependente, que eu quero dizer, no sentido de sermos abençoados por Deus e encontrarmos a salvação. Por isso que no catolicismo, quando a criança nasce, ela é batizada pelo sacerdote. Quando o católico peca, ele vai pedir perdão a Deus e ele confessa para o sacerdote. E é o sacerdote que diz qual é a penitência. E é o sacerdote o quê? É o sacerdote que perdoa o sujeito. Na hora de morrer, é o sacerdote que vai lá dar a extrema unção. Porque o padre católico, o bispo católico, ele cumpre funções sacerdotais. E eu falo isso com todo respeito, porque você não vai encontrar em nenhum lugar do Novo Testamento, em toda a teologia pastoral do Novo Testamento, o pastor sendo colocado como alguém que exerce função de ofício sacerdotal. Alguns pastores, eles se aproveitam deste engano, deste engodo, para exercer domínio sobre os crentes, exercer domínio sobre as pessoas. Porque se você precisa de um pastor, de um homem, para receber a bênção de Deus, para ser perdoado por Deus, para ser salvo por Deus, isso é uma forma de nós homens exercermos domínio e poder sobre outros homens. Então não precisamos de pastor? Precisamos, está lá em Efésios 4, versículo 11 até o versículo 16. No versículo 11, Paulo diz pelo Espírito Santo que foi Deus, foi Jesus, que deu pastores à igreja. O ministério pastoral, ele é ordenado por Deus. Os pastores são homens divinamente chamados por Deus, vocacionados por Deus. O pastor, ele não exerce uma profissão, ele exerce uma vocação, um chamado divino. Mas esse chamado divino não se refere ao trabalho sacerdotal, mas o trabalho é o trabalho pastoral que é diferente. O pastor existe para proteger o rebanho, para ensinar o rebanho, para fazer com que os crentes trabalhem em comunhão, cada um com seu ministério. É o que Paulo fala em Efésios 4. Para que o rebanho não seja levado por todo vento de doutrina, para que haja proteção, para que haja unidade. Vocês estão entendendo? Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque o sacrifício de Jesus possibilita você entrar com ousadia na presença de Deus, pelo sangue de Jesus que foi derramado. Porque agora existe apenas um sacerdote, apenas um sumo sacerdote que intercede por você. Veja o que diz a palavra de Deus em Hebreus 10, 21 e 22. Temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Ele está falando no tempo presente. Quem é este grande sacerdote sobre a casa de Deus? Esse sumo sacerdote que temos sobre a casa de Deus é Jesus. Assim, aproximemo-nos de Deus
com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má. O que nós estamos aprendendo aqui, meus irmãos? Que o sacrifício de Jesus nos possibilitou entrarmos com confiança na presença de Deus. Quando você coloca os teus joelhos, quando você dobra os seus joelhos na presença de Deus, o Pai está te ouvindo. Quando você está falando com Deus com seus joelhos dobrados, quando você faz como Jesus disse, quando você entra no teu quarto e você fecha a porta, e ali você está vivendo uma intimidade espiritual com o teu Senhor, com o teu Salvador. Você não precisa de padre, você não precisa de sacerdote humano, você não precisa de pastor, você não precisa de nenhum, de nada material que está aqui nesta vida. Você não precisa da rosa ungida, do sabonete ungido, você não precisa dessas coisas, porque é uma ligação direta entre você e o Pai, porque o sangue de Jesus está em você, porque o Espírito Santo habita em você. Por isso que Paulo diz aos Romanos que o Espírito Santo que habita em nós, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem que nos dá esta convicção que somos filhos de Deus e de que vamos morar no céu? Isso não é uma lavagem cerebral, isso é uma convicção espiritual colocada em nós pelo Espírito Santo, pelo Espírito da verdade, pelo Espírito eterno. Então eu sei que quando eu estou na presença de Deus, ainda que os meus sentimentos me enganem, ainda que os meus sentimentos e as minhas emoções estejam em turbulência dentro de mim, por causa de uma crise que eu esteja enfrentando, eu tenho que colocar a minha fé acima das minhas emoções, a minha fé acima dos meus sentimentos, e crer que embora eu esteja abatido por dentro, o meu Deus está me ouvindo, porque o acesso a Ele está livre. Quando você está na presença de Deus, orando a Ele, adorando a Ele, falando com Ele, é uma ligação direta com o Pai. Paulo diz que quando oramos em línguas estranhas, este é um dom dado pelo Espírito Santo que age no nosso espírito humano. E quando você fala em línguas estranhas para você mesmo, porque você não sabe o que você está falando, mas Deus está entendendo. É um gemido espiritual do teu espírito, onde você está se comunicando diretamente com o Pai. É diretamente com Ele, não há intermediários humanos. Você está desfrutando dessa bênção? Ou você no seu dia a dia você está desprezando esta bênção? Será que no seu dia a dia você aproveita esse acesso livre? Você se lembra quando você ia para o Play Center, que já fechou quando você era criança? Como que chamava o ingresso do Play Center? Quem lembra? Passaporte da alegria. E o passaporte da alegria dava direito a quantos brinquedos? Todos, o passaporte da alegria, todos os brinquedos. Se você fosse numa quarta-feira chuvosa, aí a benção era grande, porque estava vazio o parque. Passaporte da alegria, acesso livre a todos os brinquedos. É isso, gente. Nós temos esse passaporte da alegria eterna, passaporte da alegria do Senhor, passaporte da alegria espiritual, e temos acesso livre ao Pai. E muitos de nós, pela correria da vida cotidiana, pelos tantos afazeres, pelo nosso ativismo diário, nós não desfrutamos o quanto deveríamos e o quanto podíamos deste acesso livre a Deus. Russell Shedd, que foi um dos maiores teólogos da nossa nação, dizem que quando ele estava para morrer, perguntaram para ele: o que você faria de diferente? E ele disse: eu teria orado mais. Eu teria orado mais. Será que nós não precisamos orar mais? O véu foi rasgado, o acesso está livre. Às vezes o Espírito Santo está falando dentro da gente: meu filho, quero te ouvir.
vem conversar comigo, vem falar comigo, vem abrir o teu coração. E a gente está muito ocupado fazendo outras coisas, quando poderíamos estar orando, quando poderíamos estar buscando mais. Esta mensagem é para mim também, irmãos. Eu estou pregando para vocês, mas eu estou pregando para mim também. Nós precisamos desfrutar mais desse acesso livre. Olha o que diz Hebreus: aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. A gente pode ser sincero com Deus. A gente não é sincero às vezes com as pessoas. As pessoas falam, está tudo bem. A gente fala, tá. Em aconselhamento, as pessoas procuram os pastores para aconselhamento. Elas não são totalmente, muitas vezes as pessoas não são totalmente sinceras. Elas vão escondendo algumas partes da história, né? Às vezes não somos sinceros nem com a gente mesmo. A gente quer se enganar com as nossas mentiras, com as nossas ilusões, com os nossos achismos, com as nossas convicções. Mas diante de Deus, a gente não consegue esconder nada. Então a gente pode ter um coração sincero diante de Deus. E aquilo que nós falaríamos para as pessoas que causaria na gente vergonha e repulsa no outro, Deus, Ele vai nos ouvir como um Pai amado, querendo consertar aquilo que para nós é tão vergonhoso, que a gente tem vergonha até de falar o que estamos pensando, o que estamos sentindo. Coração sincero e com plena convicção de fé, ou seja, o meu Deus está me ouvindo, ainda que eu não sinta isso, mas eu creio que Ele está me ouvindo. Isso é convicção de fé. Por quê? Porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má. Como que o nosso coração foi purificado? Pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purificou. Ele está em nós, Ele está em nós. Então quando entramos na presença do Pai, Ele vê o sangue do seu Filho sobre nós, então somos aceitos por Ele. Amém? Em segundo lugar, o sacrifício de Jesus nos possibilita a quitação da dívida impagável. A Bíblia diz, meus irmãos, que havia um escrito de dívida que era contra nós. Mas quando Jesus morreu, esse escrito de dívida foi cravado na cruz. Ele foi pregado na cruz. O sacrifício de Jesus não apenas possibilitou esconder os nossos pecados. Os nossos pecados não foram escondidos, eles foram cancelados. Você consegue imaginar isso? Nós não conseguimos imaginar isso. A gente não consegue imaginar a grandeza da dívida, do cancelamento da dívida que Jesus fez por nós. A gente não consegue dimensionar isso. A gente não consegue, porque foi algo muito grande. Isso foi algo muito grande. Nós temos que, em troca, oferecer as nossas vidas a Deus e servi-lo com amor, com gratidão, com obediência, com santidade. A Bíblia diz que nós nascemos com uma dívida para com o nosso Pai, e essa dívida nós não podíamos pagar. Era uma dívida impagável. E Jesus, ele fala dessa dívida impagável quando ele está falando do perdão que nós devemos dar para o outro por causa do perdão que recebemos do Pai. Então Jesus, para expressar essa grandeza do perdão de Deus, de uma dívida que nós jamais poderíamos pagar, Jesus ele narra a parábola do credor incompassivo. Na parábola do credor incompassivo, havia 2 servos e um senhor. O primeiro servo, ele devia uma quantidade dita por Jesus, se eu não estiver enganado, 20.000 talentos. Era uma quantidade estrondosa. Jesus, ele usa ali de uma figura de linguagem que expressa um exagero, uma coisa absurda nesse valor, justamente para nos mostrar como era grande a nossa dívida para com Deus. Era uma dívida que um judeu daqueles dias era impossível de contrair. Imagina uma dívida impossível de contrair. Ainda que você entrasse nas Casas Bahia
nas lojas americanas, nas lojas pernambucanas, fizesse a rapa, comprasse tudo dessas lojas, não chegaria perto dessa dívida que Jesus colocou, que aquele homem devia para o seu Senhor. O que aconteceu? Não tinha como ele pagar. Eu fiz as contas, aquele valor dito por Jesus equivalia ao trabalho de 20 mil anos de um homem. O cara precisaria trabalhar 20 mil anos para conseguir pagar aquela dívida. Então Jesus, ele se utiliza propositalmente de uma cifra, de uma ilustração que expressa um exagero, uma coisa absurda. E aí o que aconteceu naquela parábola? Jesus diz então que aquele senhor mandou os seus servos prender aquele homem, confiscar os seus bens, pegar os seus filhos como escravos. Então aquele homem se coloca de joelhos perante aquele senhor, clama por misericórdia, clama por perdão. E aí aquele senhor, cheio de misericórdia, vai e perdoa toda a dívida. Toda a dívida. Aquele servo que foi perdoado, ele tinha um conservo. E aquele conservo devia um valor pequenininho. Vamos colocar aqui, vai, uns 50 reais, vamos dizer assim. 50 reais, vamos dizer, era um valor minúsculo. E disse Jesus que aquele servo perdoado não quis perdoar o seu conservo. E aí essa notícia chegou rapidinho lá para o Senhor, que quando viu isso, ficou indignado. Como que você não está perdoando essa mixaria, se você foi perdoado por uma dívida que você não podia pagar, uma dívida impagável? E aí aquele homem que não quis perdoar o seu conservo foi lançado nas trevas. O que Jesus está querendo ensinar com isso? Segundo, eu vou começar pelo segundo. Se Deus nos perdoou um pecado enorme, o nosso Criador, que é santo, perfeito, poderoso, nos perdoou, por que não vamos perdoar os nossos semelhantes? E aí Jesus está dizendo que qualquer pecado que alguém cometa contra nós, jamais esse pecado, por maior que seja, nunca poderá ser comparado com o pecado que nos separava de Deus. Porque o pecado que nos separava de Deus estava nos levando para o inferno, para a perdição eterna. E nós não podíamos pagar essa dívida de forma alguma. Não podíamos pagar essa dívida com boas obras, com justiça própria, com penitência. Como você vê gente aí que fica chicoteando as costas, carregando cruz, literalmente falando. Gente andando de joelhos até uma determinada cidade para oferecer então suas promessas. Essas coisas não nos justificam diante de Deus, e nada pode nos justificar diante de Deus. Nós não podemos nos auto-justificar. O pecado que nos separava de Deus era tão grande, que ainda que eu e você morrêssemos 1000 vezes na cruz, nós não poderíamos pagar a dívida que tínhamos com o Pai, a dívida espiritual. Por isso que Jesus usa essa cifra, de uma cifra absurda na parábola, para dizer o seguinte: olha, a dívida que vocês tinham com o Pai era impagável, e vocês foram perdoados, os pecados de vocês foram cancelados, a nota promissória foi rasgada. Não devemos nada para Deus no sentido da salvação, porque Jesus pagou a nossa dívida. Ele pagou a nossa dívida. A gente não pode viver a vida cristã normalizando, achando normal ou se acostumando a esse grande feito do Senhor por nós. É algo, irmãos, que nós deveríamos todos os dias pela manhã acordar e lembrar: Jesus me perdoou. Era algo para a gente acordar pela manhã e nos lembrar: eu estou aqui porque o Senhor me perdoou. Ele perdoou uma dívida que eu não podia pagar, uma dívida impagável. Olha o que Paulo diz aos Colossenses capítulo 2. Ele diz assim: vocês estavam mortos em pecados, e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então ele está falando qual era o quadro, a situação espiritual da minha vida e da sua vida, quando a gente não conhecia Jesus ainda.
E se você que está aqui nesta manhã, você ainda não entregou tua vida para Cristo, isso aqui não está falando do teu passado, isso aqui está falando do teu presente agora. E você precisa então se converter, entregar tua vida para Jesus, se arrepender dos seus pecados, para que quando você lê esse texto, você também possa dizer: isso aqui não faz parte mais da minha vida, isso aqui é coisa do meu passado. Estávamos mortos em pecados, e os nossos desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados, ou seja, estavam impregnados, era uma lei que comandava a nossa vida. O então significa que Deus está mudando a história, Deus está reescrevendo a nossa história, Deus está mudando o nosso destino, Deus está nos dando uma nova identidade, Deus está operando algo glorioso e transformador na nossa vida. Então, Ele deu-lhes, ou Ele nos deu participação na própria vida de Cristo. Oh, glória a Deus! O que significa essa expressão, que o Pai nos fez participar da vida de Jesus? Ele está falando do Espírito Santo que habita em nós, gente. Como que a vida de Deus vem sobre você? Pelo Espírito Santo. A vida de Deus lhe é doada pelo Espírito Santo. A vida eterna do Senhor está em você pelo Espírito Santo que habita em você. A vida de Jesus, a vida de Deus, está em você pelo Espírito Santo. Quando Jesus ele estava indo embora, ele disse assim: olha, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. O que Jesus quis dizer, não vos deixarei órfãos? Ele estava falando da segunda vinda? Não, ele estava falando da vinda do Consolador, do Paráclito divino, do Conselheiro, do Espírito Santo, que seria doado a todo aquele que crê. Não estamos órfãos, porque o Pai habita em nós pelo Espírito. Ele está conosco todos os dias. Ele prometeu, Jesus: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque lhes perdoou todos os pecados. Todos os pecados. Meu irmão, por que você ainda carrega peso de alguma culpa que você fez no passado, quando você não conhecia Jesus? Por que você está levando essa culpa de algo que você fez para alguém, ou para si mesmo, ou para as pessoas que você amava? Por que você está carregando esta culpa dentro de você, como se você não tivesse sido perdoado, e esses pecados tivessem sido cancelados e apagados pelo sangue de Jesus? Você não precisa mais levar nenhuma culpa do seu passado, e você não precisa aceitar nenhuma acusação do diabo, quando ele aparece e sussurra nos seus ouvidos: ei, você lembra o que você fez? Eu sei o que você fez no verão passado, o diabo diz para você. Aí você pode dizer para ele: mas eu sei o que Jesus fez por mim na plenitude dos tempos. Aleluia. Ele perdoou quais pecados nossos? Quantos pecados nossos? Todos os pecados. E apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês. Ele apagou, ele rasgou, não está em lugar mais nenhum. As crianças, pelo menos era assim na minha época, não sei se elas fazem isso, acho que fazem isso hoje. Elas tentam apagar as suas travessuras na escola. A professora passa a lição, aí a criança anota lá. Tinha alguns meninos que faziam isso na minha época. Aí escrevia a lição no caderno, e aí quando acabava a aula ele apagava a lição para a mãe não ver. Aí chegava em casa, a mãe via a pressão do lápis no papel. Não consegue apagar, né? Mas os nossos pecados, não há mais marca, não há mais vestígios, foi apagado. Ainda que você se lembre, ainda que você não se esqueça, espiritualmente não há mais culpa sobre você, não há mais condenação. Paulo diz em Romanos capítulo 8, não há mais condenação para os que creem em Cristo. Não há mais condenação, não há mais culpa. Apagou as acusações confirmadas que havia contra você.
não há mais acusação. Não deixa a tua consciência te acusar. Creia no perdão de Deus, creia que Ele te perdoou. Quando você chegar lá no céu, aquilo que você fez no passado, que te envergonha hoje, Jesus vai chegar lá e Ele vai falar: eu lembro que você fez, hein? Se não fosse eu na tua vida, lembra desse pecado? Ele vai mostrar num filme tudo que você fez. Não, Jesus vai te receber de braços abertos e vai te abraçar. A lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. E aí ele conclui dizendo na NBV: tomando essa lista de pecados, Ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Aleluia! Ele pegou os nossos pecados, aquela lista imensa, e cravou na cruz com Ele. Jesus estava nos defendendo. Sabe aquela coisa de menino, irmão mais velho, irmão mais novo? Sabe? O irmão mais novo está levando uma surra lá de uns coleguinhas da escola, de meninos maiores do que ele. Ele fala: eu vou chamar meu irmão. E ele chama mesmo, vai o irmão mais velho lá. O que vocês fizeram com o meu irmão aí, rapaziada? Foi isso que Jesus fez. Ele nos defendeu. Ele cravou a nossa lista. E alguém vai dizer: pastor, e era uma lista mesmo, hein? Era uma lista grande, uma lista de pecados. Ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Você crê nisso? Diga amém. Você crê nisso? Diga glória a Deus. A gente não precisa nem se orgulhar e nem se envergonhar dos nossos pecados passados. Eu fico meio cabreiro com aqueles pastores que tiveram uma vida, ou pregadores, ou missionários que tiveram uma vida muito zoada mesmo, sabe, no passado. E aí eles começam a contar o testemunho, parece que estão falando até com certo orgulho, né? Não, porque eu era um traficante, matei tantas pessoas, e eu era o cara, eu era terrível, ninguém podia comigo. Eu começo a olhar assim, eu fico: meu Deus, então eu não fiz nada disso, será que eu sou salvo? Quem nasceu na igreja então, meu Deus do céu, nunca entrou numa balada, nunca puxou um fumo? Jesus, será que eu fui salvo? E aí a pessoa começa a contar o testemunho, parece que até com certo orgulho, né? Não, porque a minha ficha corrida lá era enorme na polícia, tinha uns 15 metros, eu matava, eu roubava, eu era o cara, eu era o chefe da quadrilha. A gente começa a ficar com medo da pessoa. Jesus, tomara que ele tenha se convertido mesmo. Então, meus irmãos, Jesus amado, a cruz de Jesus nos possibilita viver sem o peso da culpa, porque Jesus pagou a nossa dívida para a justiça de Deus. O pagamento não foi feito para o diabo, o pagamento foi feito para a justiça divina, porque Deus não faz negócio com o diabo. Com o diabo Deus não tem negócio. Aliás, com o diabo Deus já está preparando o lugar dele. E em terceiro e último lugar, o sacrifício de Jesus nos possibilita a adoção na família de Deus. A cruz transforma escravos do pecado em filhos amados. O sacrifício de Jesus, por esse sacrifício, nós recebemos o selo do Espírito Santo que clama: Abba, Pai. Paulo vai dizer aos Efésios, não é esse texto ainda, Oníria, não põe ainda não, por favor. Paulo vai dizer aos Efésios que o Espírito Santo, ele é o selo da promessa. E ele é também o penhor da nossa herança. Essas palavras de Paulo falam da nossa relação com Deus. Preste atenção. Quando ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, penhor, você sabe, é um pagamento adiantado, é uma garantia de que aquilo que foi prometido será feito. Então, em que sentido que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança? O Espírito Santo habitando em nós, somos pecadores arrependidos, é a garantia que Deus nos dá de que receberemos no céu tudo aquilo que ele tem prometido para nós lá. Amém? É a garantia, o Espírito Santo habitando em nós. Porque isso já é um milagre, né? Enorme. Para pensar.
O Espírito Santo também habitando em você, habitando em mim. Gente, isso é muito milagre. Sim ou não? Porque tem hora que nem você se aguenta. Qual o horário do dia que você está chato? Fala aí. É de manhã quando você acorda? Que alguém acorda cantando, dizendo bom dia, você fala bom dia para quem? Ou é à noite que você fica chato, mal-humorado, com fome, com sono e cansado? Qual a parte do dia que você fica mais chato, insuportável? Responda para você mesmo. Depois do almoço que você não dormiu? Tem um horário do dia que você fica insuportável, irmão. O único que te suporta é o Espírito Santo. E ele está lá, te suportando. Então para pensar nesse negócio. O penhor da nossa herança. Mas Paulo também diz que o Espírito Santo, ele é o selo da promessa. Este selo não tem nada a ver com o batismo no Espírito Santo, que é outra coisa. Batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção, a parte da salvação, da habitação do Espírito na salvação, que tem o propósito de nos dar poder para testemunhar. Este selo significa o seguinte: o Espírito Santo como selo em nós tem o seguinte significado: quando você nasce, o seu pai, ele vai aonde? Ele vai no cartório, não vai? Registrar você, certo? Como filho, como seu pai, como a mãe, está o nome de todo mundo ali, o pai, a mãe, o seu nome. A certidão de nascimento é o comprovante legal de que você é filho daquele casal, certo? É a sua certidão de nascimento, que você nasceu daquela pessoa, e que aquelas pessoas são seus pais, sejam naturais ou adotivos, não tem problema, porque a Bíblia diz que nós também fomos adotados por Deus, né, como filhos. Nós não apenas fomos gerados por Ele no novo nascimento, Ele também nos adotou como filhos. Então, quando Paulo diz aos Efésios que o Espírito Santo é o selo da promessa, a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo em nós, habitando em nós, é a prova, é a garantia de que nós somos filhos de Deus. É o que Paulo também fala aos Romanos capítulo 8, versículo 16, se eu não estiver enganado, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Esta convicção de que temos um Pai celestial e que somos filhos do mesmo Deus e fazemos parte de uma mesma família espiritual, que é a igreja do Senhor. O Espírito como selo é a certidão de nascimento espiritual de que fomos gerados pelo Pai e de que somos seus filhos. Paulo vai dizer em Efésios 2, versículos 12, 13 e 19, já estou terminando: lembrem-se que naqueles dias vocês estavam vivendo completamente afastados de Cristo. Olha o nosso passado aí. Olha o nosso passado, gente, que coisa terrível. Nós éramos inimigos da comunidade de Israel, ou seja, o povo da antiga aliança, e não tinham parte nas alianças que eram baseadas nas promessas de Deus. Gente, olha a nossa situação: afastados de Jesus, inimigos do povo de Deus no Antigo Testamento. Nós não tínhamos aliança com Deus. Vocês estavam sem Deus e sem esperança no mundo. Não tínhamos esperança, gente, sem Deus. Agora, porém, olha a virada de chave do Senhor na tua vida. Olha a mudança do Senhor no seu destino, na tua história, no teu caminho, no seu destino eterno. Agora, porém, vocês pertencem a Cristo Jesus. E, ainda que antigamente estivessem muito longe de Deus, agora foram trazidos para muito perto dEle, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por vocês, por nós, com o seu sangue. O sacrifício de Jesus nos aproximou de Deus, nos conectou ao Pai, nos fez ficar em comunhão com Ele. Agora vocês já não são mais estranhos a Deus, e nem forasteiros espiritualmente falando, mas sim membros da própria família de Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele. Dê uma salva de palmas a Jesus por isso, porque agora você não é mais um errante espiritual na terra, você agora é filho de Deus. Aleluia! Você tem um Pai no céu que intercede por você. Aleluia!
isso nos confere uma nova identidade inabalável. Porque você não é mais o que o seu passado diz ou tenta dizer para você. Você é o que o sangue de Jesus te tornou. É isso que você é. Amém ou não amém? Então, meus queridos irmãos, esta restauração com o alto, esta restauração com o Pai, esta restauração com Deus, essa restauração vertical, é o alicerce de tudo que somos. Sem este conserto com o alto, com Deus, sem esta restauração com Deus pelo sacrifício de Jesus, qualquer tentativa de consertar a vida aqui embaixo será uma tragédia, será ineficaz. A cruz não foi um evento de condenação, mas de consolação profunda. Amém? A mensagem da cruz nos lembra que o caminho a Ele está aberto, que somos seus filhos, que podemos falar com Ele a qualquer hora do dia, de que não somos mais desse mundo, que a nossa vida foi mudada, foi transformada, e agora somos novas pessoas, com um novo destino, com uma nova história. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento, e eu quero convidar você, vou pedir para que o nosso pessoal da música, os nossos obreiros da música, Andréia, prepare uma música aí de adoração a Deus, de gratidão ao Senhor, pela vitória dele na nossa vida, amém? Eu quero convidar você nesta manhã, com um coração cheio de gratidão a Deus, a adorar ao Senhor, por isso que Ele fez na tua vida, por isso que Ele fez por você e pelos seus irmãos. Nós não merecíamos nada disso, irmãos, por isso que a Bíblia diz que a salvação é pela graça. Faltou dizer isso, né? Na segunda parte da mensagem, de que é uma dívida impagável. Então o que Deus fez foi por graça, a gente não merecia, mas Ele fez porque nos ama. Então eu quero convidar você a adorar a Deus nesse momento. Vamos fazer isso? E lembre-se que você não precisa mais viver uma culpa de um passado que já foi perdoado por Deus. É a oportunidade que você tem nesse momento, eu não vou chamá-lo aqui à frente, aí onde você está, aí no seu lugar, você dizer para Deus: Senhor, eu não quero mais viver esta culpa que me consome a minha consciência, a minha paz. Eu tomo posse, eu me aproprio do teu perdão, eu me aproprio do cancelamento dessa dívida, eu me aproprio pela fé daquilo que o Senhor fez por mim. Fale isso para Deus, creia nisso, e você será livre deste pensamento que ronda a sua mente, o seu coração, e você viverá a liberdade que o Espírito Santo quer que você viva. Vamos adorá-lo de todo o nosso coração.